Sabe aquele som, um estalo seco, que a gente torce para nunca ouvir? Pois é o som da nossa estrutura mais forte, o nosso esqueleto cedendo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que acontece quando o corpo quebra. Vamos falar de fraturas, de luxações e, o mais importante de tudo, o que fazer quando esse inesperado bate a porta. Olhar para uma imagem como essa chega a dar um arrepio, na verdade? Ela força a gente a pensar. O que acontece quando a própria base que nos sustenta simplesmente se parte? É muito mais do que um osso quebrado. É um momento de extrema vulnerabilidade que exige, acima de tudo, calma e o conhecimento certo para agir. Mas antes da gente falar do problema, vamos dar um passo para trás. Para entender o que quebra, primeiro a gente precisa entender a engenharia fantástica do nosso sistema esquelético. Olha, quando a gente pensa em esqueleto, logo vem na cabeça um monte de osso parado, né? Tipo um cabide. Mas nossa, é muito mais que isso. Pensa bem, ele é o nosso cofre forte, guardando o cérebro, o coração. É também um sistema de alavancas que permite cada movimento nosso. E o mais maluco de tudo é uma fábrica. Uma fábrica viva que está lá, produzindo células sanguíneas sem parar. Então, é muito mais do que só um amontoado de ossos. E essa imagem aqui mostra essa complexidade de um jeito incrível. De um lado, você vê a arquitetura completa, o esqueleto todo. Do outro, é como se a gente desse um zoom em um único osso, revelando toda a sua estrutura interna. Cada um dos nossos 206 ossos é uma verdadeira obra-prima da engenharia biológica. Ok, agora que a gente já relembrou como essa estrutura é fantástica, vamos ao que interessa. O que acontece quando ela falha? O que é exatamente uma fratura? A definição é até bem direta. Fratura é a perda de continuidade do osso. Simples assim. Ele se parte. É basicamente o resultado de uma força, seja uma queda, um impacto forte, que foi maior do que a resistência que o osso aguentava. E aqui tem um fato que é simplesmente sensacional sobre os nossos ossos. Pensa só, quando a pele cicatriza fica uma marca, né? Mas o osso, ele é o único tecido do corpo que se cura com exatamente o mesmo material de antes, sem deixar uma cicatriz interna. Esse processo chamado de consolidação é a prova da capacidade incrível de regeneração do nosso corpo. Só que nem toda fratura é igual. E a diferença mais importante de todas, que pode ser a linha que separa uma recuperação tranquila de um risco de vida, é saber se ela é fechada ou aberta. Então, o divisor de águas aqui é a pele. Numa fratura fechada, o osso quebra, mas a pele continua inteira, servindo como uma barreira protetora. Agora, na fratura aberta ou exposta, como o nome diz, essa barreira se rompe. O osso e o local da fratura ficam em contato direto com o mundo lá fora. E, gente, isso muda completamente o cenário. E aqui a gente entende por que essa diferença é tão séria. Um aviso, a imagem a seguir pode ser um pouco forte, mas é importante. Quando o osso rasga a pele, é como se uma porta fosse escancarada para o ambiente externo invadir o corpo. Bactéria, sujeira, tudo pode entrar. É por isso que absolutamente toda a fratura exposta é uma corrida contra o relógio, uma emergência médica gravíssima. O jeito que o osso quebra também conta uma história. Um traço em espiral, por exemplo, indica uma força de torção. Já uma fratura cominutiva, é assim que o osso se quebra em vários pedacinhos, geralmente é resultado de um impacto de energia muito alta. O padrão da fratura é como se fosse a assinatura da força que a causou. E voltando aos riscos da fratura exposta, porque eles são sérios demais. A contaminação pode levar a uma infecção no osso, chamada osteomelite, que é terrível e dificulta a cura. Nos piores casos, essa infecção pode ir para a corrente sanguínea, causar sepsimia e levar até à morte. A urgência é total. Muito bem, agora vamos sair um pouco das quebras para falar dos deslocamentos. É quando o osso em si está inteiro, mas a conexão entre eles é que falha. Vamos entender o que são as luxações. De um jeito bem simples, uma luxação acontece quando os ossos que se encaixam para formar uma articulação perdem esse encaixe perfeito. Eles saem do lugar, sabe? Ombro deslocado, dedo deslocado, a estrutura do osso está intacta, mas a função daquela articulação foi para o espaço. Ok, definir o problema é uma parte. A outra, bem mais difícil, é reconhecer o que está acontecendo no calor do momento. Como saber se há uma fratura ou uma luxação? É preciso ficar de olho nesses sinais aqui. O sinal número 1, sem dúvida, dor. E não é uma dorzinha qualquer, não. É uma dor aguda e intensa que parece que grita de um ponto específico. É o alarme mais barulhento do corpo dizendo que alguma coisa muito séria deu errado. O segundo sinal é visual, a deformidade.
O braço ou a perna podem parecer tortos, mais curtos ou até girados de um jeito bem estranho. E aqui vai uma dica de ouro dos socorristas. Sempre compare o lado machucado com o lado bom. A diferença costuma ser bem óbvia e assustadora. E agora um aviso, e esse é fundamental mesmo. Às vezes dá para ouvir ou até sentir um barulho de atrito, sabe? Como se fossem duas pedras se raspando. O nome disso é crepitação óssea. E a tentação de mexer para testar pode ser grande, mas a regra aqui é uma só e é absoluta. Não faça isso. Nunca. Provocar esse som de novo só vai piorar a lesão e, nossa, a dor é insuportável. Certo. Chegamos na parte mais importante de todas. Saber o que fazer naqueles primeiros minutos pode mudar completamente o desfecho. Então, vamos aos passos essenciais de primeiro socorro. Em caso de fraturas, a ordem é essa. Primeiro passo: se a fratura for exposta, tem que controlar o sangramento com um pano limpo ou curativo. Isso é prioridade máxima. Segundo, em ossos longos como braço e perna, a gente alinha e traciona suavemente. Terceiro passo: imobilizar. E a regra é sempre pegar a articulação de cima e a de baixo da lesão. Por último, acolchoar bem as talas para ficar mais confortável e, claro, não cortar a circulação. E aqui está a regra de ouro, o princípio que guia qualquer atendimento de emergência. A principal missão não é curar ali na hora, mas sim garantir que a situação não piore. Cada movimento, cada ação tem que ser pensada para não causar mais dano. Mas muito cuidado aqui, porque para luxações a história é outra, é bem diferente. A gente não pode de jeito nenhum tentar alinhar ou, colocar no lugar, nada disso. A imobilização tem que ser feita exatamente do jeito que o membro tá, na posição da deformidade, por mais esquisito que pareça. Deixa do jeito que tá. Quem pode e sabe fazer recolocação é só o médico, mais ninguém. No fim das contas, a biologia joga a nosso favor. Nossos ossos têm uma capacidade incrível de se curar. Mas o sucesso dessa cura começa naqueles primeiros segundos depois do trauma. Começa com a calma, com o conhecimento certo. A pergunta final não é se o nosso corpo está pronto para se recuperar, e sim se nós estamos preparados para ajudar. A questão que fica é: estamos preparados?